Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos estudar o capítulo 6, que temos como tema a multiplicação de pães e peixes. Então, vamos direto ao assunto, estudo do texto. Bom, primeiramente, eu gostaria de relembrar qual é o momento que a gente está no livro de João, lembrando que no capítulo anterior houve a cura de um paralítico, né, lá em Jerusalém, no tanque de Betesda. Porém, Jesus, depois disso, no Evangelho de João, ele saiu de Jerusalém. E segundo esse mapa que vocês podem ver, é, ele foi lá para Galiléia novamente e é dito que o deslocamento dele foi de atravessar o Mar da Galiléia. Provavelmente ele estava do lado oeste do Rio Jordão e do Mar da Galiléia, né? E atravessou para o lado leste. Se vocês conseguem ver, eu acho que dá para ver. Betsaida, aquela cidade ali que está ao norte do Mar da Galileia, é do lado leste. No caso, nordeste do Mar da Galileia. E Cafarnaum, ao noroeste do Mar da Galileia, é a cidade que Jesus passou a habitar quando começou seu ministério, né? A cidade de Cafarnaum. Mas, é, então, o que é dito no Evangelho de João é que Jesus atravessou o Mar da Galileia, que também é chamado de Mar de Tiberíades. E esse nome era em homenagem, né, ao Tibério César, porque também existia uma cidade chamada Tiberíades, né? E o mar também era chamado de Mar de Tiberíades por causa disso. Esse imperador romano viveu de 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo, então grande parte da vida de Jesus foi durante a vida desse imperador romano. É, então é dito também que esse momento que estava se passando estava próximo à Páscoa. Era próximo à Páscoa. E Jesus, ele. Não, calma. Antes disso, eu vou dizer algumas observações que nós temos. Então, nós vimos que o Mar da Galileia também pode ser chamado de Mar de Tiberíades, por causa da cidade de Tiberíades, que Herodes Antipas, né, deu em homenagem ao imperador Tibério César. Mas o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ele também tem outros nomes. No Antigo Testamento nós conhecemos esse mar também como Mar de Quinerete. No Evangelho de Lucas, ele também é chamado de Lago de Genezaré, porque na verdade ele é um lago, né? Porém, por ele ser muito grande, as pessoas chamavam de mar. É... E outra coisa é que em Lucas é dito que essa travessia que Jesus fez nesse mar, no Mar da Galileia ou no Mar de Tiberíades, né, como diz aqui em João também, ele atravessou em direção a Betsaida. Lembrando que Betsaida, como nós já vimos, é aquela cidade de Filipe, André e Pedro, a cidade natal deles. E nesse momento, vocês podem observar ali, Betsaida, né, noroeste do Mar da Galileia. Então, essa é a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? E João só cita essa primeira, não é citada a segunda. Outra observação que eu gostaria de dizer é que nos outros evangelhos isso ocorre após a morte de João Batista, esse episódio, porque na verdade Jesus estava triste, né? Após a morte de João Batista, ele queria ir para um lugar deserto para dar uma descansada, porque ele estava triste pela morte de João Batista. Mas aqui no Evangelho de João não relata isso, mas eu achei importante para vocês entenderem o motivo dele ir para esse local mais deserto, né? Aqui no Evangelho de João diz que seguiam numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então as pessoas estavam seguindo porque essa multidão estava seguindo porque eles tinham visto os sinais que ele fazia, né, curando as pessoas de toda sorte de enfermos. Ele depois, chegando no local que ele estava, né, ele subiu ele subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. É, Depois que ele se assentou, ele viu a multidão. Ele elevou os olhos, né, viu a multidão,
E Jesus perguntou a quem? Ele fez uma pergunta a um discípulo específico no Evangelho de João. Ele diz que é dito que ele pergunta a Filipe: onde compraremos pães para eles dar a comer? Mas Jesus estava apertando isso apenas para experimentar Filipe, porque na verdade Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia que ele ia fazer a multiplicação dos pães e peixes. Mas aí, como eu falei, ele estava fazendo mais para experimentar Filipe. E Filipe respondeu: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Lembrando que denários era o salário de um dia de um trabalhador comum, então seria muito dinheiro. Filipe estava dizendo que a multidão era tanta que, que nem 200 denários, ou seja, 200 dias trabalhados, seriam. O dinheiro de 200 dias trabalhados seriam suficientes. É, e Com isso, André, o irmão de Simão Pedro, né? Ele chegou e informou a Jesus que trazendo um menino e disse: aí está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então ele encontrou um rapaz, né, que estava oferecendo os seus 5 pães e 2 peixinhos. Lembra que 5 pães eles eram feitos de cevada. Tinha 2 peixinhos também. É, Jesus pediu que fizessem o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então, naquele lugar que eles estavam, é dito que havia muita relva. O que seria relva? Seriam plantas rasteiras, gramíneas, seria as grama, a famosa grama que a gente conhece, seria uma região de campo. É, Porque provavelmente eles desceram daquele monte depois para que pudesse falar as multidões. A multidão, né? E foram para o lugar que era mais um campo com gramas para que eles pudessem assentar. No caso, chamado relva, né? Outra observação é que nos outros evangelhos é dito que os discípulos, quando foram ordenados por Jesus para fazer a multidão assentar-se, é dito no Evangelho de Marcos que eles se assentaram de 100 em 100 e de 50 em 50. E já em Lucas apenas é dito que eles sentaram de 50 em 50. Mas é isso nessa parte aqui. O que acontece em seguida é que quando eles se assentaram, o Evangelho de João diz que eles se assentaram em número de quase 5.000 homens. Nos outros evangelhos ele já diz 5.000 direto, é porque fazem uma aproximação, né? Mas em João diz quase 5.000 homens que estavam lá. Lembrando que, falando 5.000 homens, é sem contar mulheres e crianças. Então tinha muita gente para comer e para se alimentar. É, Jesus tomou aqueles pães, né, e os peixes, né, deu graças, ou seja, agradeceu. Ele elevou os olhos ao céu, agradeceu a Deus e pediu que distribuíssem os pães e peixes. E depois que todos se fartaram, ele pediu que os discípulos recolhessem os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. E no final de tudo, dos pedaços que sobraram, eles juntaram 12 cestas cheias de pães de cevada. Não é mencionado sobre os peixes, mas porque ele queria só mencionar mais tipo o material do material não, ingrediente do pão. Mas nos outros evangelhos ele não cita também, ele não é tão específico falando só do pão. Era como se tivesse sobrado os peixes também. Mas então sobraram 12 cestas cheias de pães de cevada. É algo que ajuda a lembrar que 12 cestas simbolizavam as 12 tribos de Israel, assim como os 12 discípulos. É, Depois disso, aqueles homens ficaram maravilhados, né, com a obra de Jesus, viram o sinal que Jesus fez e disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, muitas pessoas creram em Jesus naquele momento com esse sinal e acreditavam que ele realmente era o profeta que viria, que era uma pessoa que daria a eles o que era dito que o Messias faria. Mas a gente vai ver mais pra frente que o que eles acreditavam sobre o Messias
Depois disso, quando Jesus soube que essas pessoas estavam com essa visão de que ele era o profeta, eles não necessariamente estavam querendo o Messias, eles estavam querendo arrebatá-lo para proclamar rei, queria fazer rei dele, fazer Jesus o rei deles. E nessa, Jesus se retirou para o monte novamente, né? E nos outros evangelhos é dito que lá ele foi orar, né? Enquanto mandou seus discípulos irem para a viagem, seguir a viagem no barco, irem na frente enquanto ele foi, se escondeu no monte para poder orar. E essa parte do que ele fala que ele foi para orar para poder fugir, porque o proclamaria um rei, o motivo vocês vão saber mais à frente. É só ver os próximos vídeos que mais pra frente vocês vão entender. Valeu? Então essa parte termina por aqui. Até o próximo vídeo.